noite, paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico e oração. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos, é desejo do nosso coração, é autorização nossa que o Senhor traga o teu reino para dentro de nós. Pai Santo, que essa noite que o Senhor possa fazer isso, mais uma etapa. Dentro de nós, o Senhor ponha em ordem as coisas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pensamentos nossos, decisões nossas, projetos nossos. Não nos deixe errar, Senhor. Coloca-nos em linha com a tua vontade. Nós queremos ter um íntimo fortalecido no Senhor. Nós queremos que a tua palavra e o teu Espírito essa noite. E nós te pedimos isso. Esta noite, a sua palavra e seu Espírito nos fortaleça no nosso íntimo para a vida que temos que viver aqui. Pai, nós oramos agradecidos, confiados, certos de que o Senhor está fazendo e fará isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, né, em Efésios 2. No dia 12 de setembro nós vamos ter batismo aqui na igreja. Então, se vocês conhecerem alguém que quer batizar-se, 12 de setembro, num sábado nós vamos ter um batismo. Periodicamente nós temos, e esse é mais um que a gente vai ter agora marcado, o próximo. O Rafael já vai batizar, graças a Deus. Se tiver mais alguém. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2 está para nós aí colocado um resumo do plano da salvação. Então eu vou ler na minha Bíblia aqui, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esses 3 versículos aí são muito negativos, né? São ruins de ouvir, né? De ler, né? É uma dura realidade. Descreve a condição do ser humano sem Cristo. Mas ainda bem que o versículo 4 vira totalmente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não é de obras a salvação, para que ninguém se glorie, pois somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Esses versos que nós lemos, eles então vão de um quadro muito negativo, muito ruim, para um quadro maravilhoso. Os primeiros versículos, eles descrevem uma condição infernal, né? Uma condição assim que a gente vê todo dia aí na terra ainda, e descreve, na verdade, a desgraça total. Mas quando a gente lê o restante, nós vemos que Deus, ele reverteu isso de uma maneira impressionante. Olhe para você ver o versículo 6. E juntamente com Cristo, não apenas nos salvou, nos perdoou pecados, mas também nos fez assentar junto com Cristo nos lugares celestiais, nos lugares altos.
esse versículo de Efésios 2:6 é o tema que a gente vai explorar mais um pouco hoje. Né? Deus não apenas nos perdoou pecados, Ele nos colocou nos lugares altos, regiões celestes, nos lugares altos. E aquele verbo, a gente já comentou que aquele verbo que está na sua Bíblia, está como sentar ou assentar, é uma entronização, é o assentar de um rei. Não é uma palavra meramente de quem está assentado descansando, é de quem está assentado num trono, governando um sistema, quem tem autoridade para governo. Então, Deus, Ele não apenas nos lavou dos nossos pecados, Ele não apenas foi lá e deu um banho na gente é como se fosse um mendigo, tudo sujo, né, de pecado, de angústias, sem sentido na vida. A gente não tinha vida, né, como aqui diz a Bíblia, nós não tínhamos vida, nós estávamos mortos. Não apenas aqueles que eram grandes pecadores, mas também aqueles que não eram tão grandes pecadores estavam mortos também. Não há vida em Adão. Não apenas Deus nos tirou dessa condição, Ele nos colocou numa posição maravilhosa, onde Jesus está, que são os lugares altos. E é isso que eu queria, junto com vocês, a gente explorar mais hoje. Ô, Jéssica, coloca para nós o slide agora. Essa questão dos lugares altos é muito importante nós entendermos. Você está colocada e colocado num lugar alto. Se a gente continuasse lendo aqui, comentando aqui o que Paulo falou aqui aos Efésios, antes até de entrar no slide, eu vou comentar um pouquinho mais com os irmãos e irmãs, algo muito, muito bom para a gente, uma maneira muito boa que eu acho quando a gente vai estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Olha o versículo 7. Né? Versículo 7 segue-se ao 6. Versículo 5 fala que Deus nos perdoou. O 6 fala que Deus nos assentou em lugares celestiais. O versículo 7, aí de Efésios 2, diz assim: tudo isso Deus fez, nos salvou, nos perdoou, nos colocou em Cristo, juntamente com Ele nos lugares altos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Eu, desde cedo da minha vida cristã, aprendi a orar em cima da Bíblia. Eu falo com Deus, prendendo Deus na sua palavra. Eu não dou saída para Deus. Porque quando eu vou orar, eu faço uma oração, eu gosto de fazer uma oração que Deus não possa dizer não. Porque eu acho horrível perder tempo em falar para as paredes, ou falar para um teto, ou falar para Deus não ter base forte para me atender e eu ficar na dúvida, será que Deus vai me atender ou não? Será que vai acontecer ou não? A oração para mim não pode ser uma loteria. A pessoa vai na casa lotérica e faz uma fezinha lá, né? Faz uma fezinha lá e vamos ver o que acontece. Eu não admito isso. Eu não admito isso. Eu não vivo uma fezinha. Quando eu oro, eu não faço fezinhas. Quando eu oro, eu procuro fazer uma oração que Deus não tem saída, Ele tem que me atender, eu vou receber. Então eu faço isso na palavra, né? Então eu chego para Deus, várias vezes eu fiz isso. Chego para Deus quando eu estou passando uma situação assim, arriscada, né? Que a gente pode não ser feliz, né? Ou as coisas podem dar errado. Eu falo assim, eu estou vivendo nos séculos vindouros, nós estamos no século 21, é século vindouro, Paulo falou isso no século 1. Já comecei a ficar dentro do versículo, né? Para mostrar, nos séculos vindouros, Senhor, eu estou no século vindouro, eu estou com o pé no versículo. Para mostrar é uma coisa que aparece, uma coisa que se vê, uma coisa que acontece, que eu sinto o cheiro, eu ponho a mão, eu vejo a cor. Mostrar, não é para esconder, é para mostrar. A sua suprema riqueza, o que diz aí? De graça, né? Eu estou precisando que o Senhor me ajude. Em bondade, eu preciso ver, o Senhor vai mostrar, eu preciso ver a tua bondade nessa minha situação agora. Nunca falhou. Uma das coisas que eu assim, amo fazer é isso.
Por isso que eu amo muito estudar a Bíblia. Eu não estudo a Bíblia só para me saber a Bíblia, versículo de cor, para depois, não. Eu estudo a Bíblia porque, no fundo, uma dessas maneiras de você usar a Bíblia é você tratar com Deus de uma maneira certa, em que você vai ver a mão de Deus agir. Deus não tem como, você convenceu Ele, você argumentou com Ele, você prendeu Deus numa argumentação, Ele não tem como fugir daquilo. Moisés fez isso já, né? E várias pessoas já fizeram isso, não só da Bíblia, mas irmãos que relatam experiências semelhantes, em que você ora a Deus e coloca Deus numa situação que Ele não tem como não fazer. Senhor, eu estou dentro do versículo, eu estou no século vindouro, eu preciso da tua ação de graça, a sua graça para mim tem que ser uma manifestação de bondade. De bondade, eu gosto muito de falar, Senhor, agora, o problema que eu estou vivendo, eu preciso de bondade do Senhor, eu não preciso de juízo, eu não preciso de punição, eu não preciso de dureza, eu preciso de bondade. Nunca falha. Essa é uma das grandes bênçãos de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Você poder tratar com Deus de um jeito que não tem saída para Ele. Né? Amém? Vamos continuar então. Então, o nosso estudo hoje ele tem a ver com esses lugares altos. Né? E quando a gente começa a orar a Deus nesse sentido, a gente vai inevitavelmente para os lugares altos. A gente vai experimentar a bondade de Deus nos colocando nos lugares altos. Alguém conseguiu decorar Atos 1:8? Eu ia dar de brinde aqui umas coisas para quem decorasse, mas eu vou sortear, porque eu achei que ficaria ruim dar de brinde assim, não, a pessoa pode ficar constrangida e tal, como se estivesse sendo paga para decorar as coisas da Bíblia, não pode ser assim. Então eu vou sortear, depois a Jéssica vai sortear para mim ali, né, Jéssica? Depois a gente vai contar quantas pessoas tem, vou sortear aqui 4 brindes. Brindes simples, muito singelos, mas são 3 exemplares da revistinha Mensagem da Cruz, mais novinha, quem conhece? Quem ganhar vai conhecer, muito boa. E um CD aqui de músicas alusivas de louvor, né, que foram cantados durante o aniversário do Bispo Robson Dovar. Então, depois a gente sorteia. Mas alguém conseguiu decorar? Atos 1:8? Quem lembra de Atos 1:8? Lembra, Douglas? Não. Mas, por quê? Ah, tá. Mas recebereis poder ao descer Espírito Santo. As testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu decoro essa geografia, e lembrando mesmo do mapinha, né? Jerusalém, lá no Judéia está em torno. Aí um pouco mais acima, Samaria e confins da terra. Amém. Glória a Deus. O versículo para decorar hoje é esse que a gente leu agora mesmo. Né? E nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Pode clicar, Jéssica. Então a gente está dentro de um currículo. Pode clicar, Jéssica. Estamos estudando a vida cristã normal, no nosso currículo de 2 anos, né? 104 semanas, se a gente ficar firme e perseverante, 2 anos são 104 semanas. Então, estão distribuídos os temas, a gente vai ver a Bíblia toda nesses 2 anos. Pode clicar, Jéssica. Hoje, pode clicar até 2 vezes, 3 vezes. Hoje é, no grupo 6, a aula 34, né? Que tem a ver com os lugares altos. Pode clicar mais uma vez. Nós temos falado insistentemente do plano da salvação. Pode clicar mais uma vez. Nos vocábulos da salvação. E eu vou fazer rapidamente aqui uma apresentação do plano da salvação ao longo da nossa linha de vida, né? Ao longo da nossa história de vida. O que está em amarelo são os vocábulos da salvação, os 13. Então, a eleição e predestinação acontecem antes da gente nascer, antes mesmo do universo ser criado. Nós só existimos na presciência de Deus, e Deus lá na sua presciência nos conhece e nos elege e predestina as circunstâncias para nos levar a Cristo.
Depois a gente nasce, tem um período da inocência infantil, um período em que nós somos salvos por sermos crianças. Aí acontece algum momento da nossa vida em que nós temos a consciência do pecado. Os judeus tratam isso aos 13 anos de idade, né? Não podemos dizer que seja isso, mas os judeus consideram que todo ser humano, quando faz 13 anos, no dia de aniversário de 13 anos, ele se torna responsável diante de Deus pelos seus atos. Ou seja, acaba esse período da inocência infantil. Eles fazem até uma festa, né? Para o menino é o bar mitzvah, para a menina é bat mitzvah, mas a gente não pode dizer que é com 13 anos, né? Algumas pessoas devem ter essa consciência de pecado antes, outras pessoas talvez depois. Depois eu acho difícil, né? Não sei. Mas em algum momento, cada um de nós tem um momento em que a gente deixa de estar salvo por ser criança. E experimentamos isso que Efésios falou, a morte nos nossos delitos e pecados, estamos em condenação e maldição, a vida está em desgraça. Todos nós experimentamos isso um dia. Pode clicar, Jéssica. Aí Deus nos chama para o Evangelho, porque somos eleitos predestinados, seremos chamados. Em algum momento da nossa vida, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Isso produz a propiciação e a reconciliação com Deus, que nos leva a arrependimento, fé e uma conversão, que nos leva à justificação e remissão de pecados, que nos traz paz com Deus. Pode clicar, Jéssica. Que produz em nós a libertação e cura, a redenção, que nos faz nascer de novo e sermos chamados, temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Pode clicar. Entramos no processo de santificação, vamos para a adoção e, finalmente, pode clicar, Jéssica. Pode clicar mais uma vez. Vamos para a glorificação, que é a etapa final. Volta um pouquinho, Jéssica. O nosso estudo, hoje, ele está aí entre a santificação e a adoção, viver nos lugares altos. Então, essa é a posição do nosso estudo hoje. Pode clicar mais. Roteiro. Nós vamos falar dos dois aspectos da fé, da obediência aos mandamentos e a relação com os lugares altos, a relação de sacrifícios e a conquista de lugares altos, o valor da grande comissão para o fortalecimento da fé e a visão da igreja, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Pode clicar. Então, fé. O que é a fé? A fé tem dois aspectos. O primeiro é um aspecto passivo da fé. É o acreditar. Né? Então, eu dei um exemplo lá. O Japão existe. Então, eu acredito, você acredita que o Japão existe. Né? Já foi ao Japão, Jéssica? Mas você acredita que o Japão existe? Então, é fé. Né? É o que a Bíblia fala em Hebreus. Né? É a certeza das coisas que não se veem. Então, a gente acredita que o Japão existe. Eu acho que ninguém aqui já foi ao Japão. Já foi? Alguém já foi ao Japão aqui? O Douglas quer ir. Mas todos nós acreditamos que o Japão existe. Pela fé. A televisão ajuda um pouquinho a nossa fé, concordo. Mas ainda é uma fé, uma medida de fé, porque a televisão pode estar nos enganando a todos nós, né, Douglas? Não existe nada daquilo lá, né? É só um filme. É um pouco inadequado o meu exemplo, porque, como o Douglas disse, você conhece japoneses, você tem televisão mostrando o Japão. Mas, de qualquer forma, o importante desse aspecto da fé é a gente depositar credibilidade em algo que nós não estamos vendo, experienciando, né? Esse é o aspecto passivo. Tem um aspecto ativo, que é o agir. Então, o aspecto passivo da fé é o acreditar, o aspecto ativo é o agir. Então, já que o Japão existe, eu estou indo para lá, já comprei a passagem, estou entrando no avião e vou para o Japão, já estou com a minha mochila nas costas. É o aspecto ativo, quer dizer, a minha crença, ela vai produzir ações, atitudes, ações, conforme aquilo que eu creio. Né? Essa completeza, né, do aspecto passivo e ativo é o que ensina aquele tipo de ministério chamado Linha da Fé. A Linha da Fé é um ministério que o pastor Edson aqui da igreja, por exemplo, ele desenvolve. Né? Esse ministério, tipo de ministério chamado Linha da Fé, ele também é seguido pelo R.R. Soares da Igreja da Graça
e o pessoal que é ligado ao... Eu não conheço a Voz da Verdade, mas eu sei que o R.R. Soares está ligado nessa linha da fé, né? O pastor Edson também. É o Kenneth Hagin, o grande expoente é o Kenneth Hagin, né? O pastor americano que escreveu vários livros, chamado Kenneth Hagin. O R.R. Soares é o maior divulgador desse modo de entender a vida cristã, chamado linha da fé. Estou simplificando ela enormemente, mas a linha da fé, na verdade, é isso aqui ao extremo. A linha da fé diz o seguinte: se o que Deus fala é verdade, então eu posso entrar de cabeça. É mais ou menos isso. Mas eu não quero enfatizar tanto essa linha teológica chamada linha da fé, não. Apenas informar, né? Mas o importante, volta um pouquinho, Jéssica, o importante é a gente saber disso. Isso é bíblico. Quando Tiago, o apóstolo Tiago, fala assim na sua carta, a fé sem obras é morta, ele está falando, quando ele fala obras, ele está falando das ações. Então, Tiago fala assim, se a sua fé, se a minha fé for só passiva, eu só acredito, essa fé é inoperante, ela não consegue produzir nada. Ele até fala, o diabo também acredita em Deus. E treme de medo, porque sabe que Deus é justo, a pessoa colhe o que planta, ele já sabe o que espera ele. Então, mas a fé do diabo é uma fé inoperante, porque ele teme a Deus, mas não age de acordo com o temor a Deus, o diabo. Então a fé do diabo é uma fé morta. E ele diz para nós que a gente não pode ter essa fé morta. Eu não posso ter uma fé que só acredito. A gente costuma falar assim, a fé passiva, essa fé que só acredita, ela não passa de um mero assentimento mental. Assentimento mental é a gente concordar com alguma coisa na nossa cabeça. Mas aquela concordância para na nossa cabeça. É verdade, não, Jesus morreu por mim, é verdade. Não, ele morreu pelos meus pecados, é verdade, eu acredito. E para isso aqui. Continuo traumatizado pelos pecados, continuo inimigo de Deus, ou sem estar em paz com Deus, continuo mal, continuo com sentimento de consciência pesada. Mas espera aí, se Deus já te perdoou os pecados por meio de Cristo, por que você não está tranquilo, esquece o passado, começa a vida nova? É o problema, a fé parou aqui, a fé não virou uma coisa concreta, né? A fé não se tornou ativa. Do dom da fé, aquele do Espírito Santo, né? É uma fé sobrenatural. Isso aí é a fé, isso aí é a definição de fé, né? Definição de fé. O dom da fé é uma potencialização, né? Vamos dizer assim, né? Uma potencialização da fé a ponto da pessoa conseguir colocar sua vida numa direção completamente coerente com o que crê em todas as áreas, né? A gente usa a fé para a salvação, né? Isso aqui é a primeira coisa que a gente usa a fé para a salvação. Salvação é pela fé, né? Como diz Efésios, né? Salvação não vem de obras, no sentido de que não é eu meramente me comportar de um certo jeito que me salva, mas eu tenho que crer em Deus. Então a gente usa a fé para a salvação. E a fé para a salvação ela tem um aspecto passivo e ativo. Por exemplo, o batismo. A gente costuma falar assim, as pessoas falam assim, eu não sinto que estou na hora de ser batizado. Aí tem uma coisa que eu quero ensinar para os irmãos, isso aí que eu aprendi e é muito bom. Quando a gente está evangelizando alguém, e a gente finalmente fala do batismo, a pessoa não aceitou Jesus e tal, você fala, batismo. É muito comum a pessoa falar assim, não, eu não sinto que está na hora. Não, eu sinto que não chegou o momento ainda. Ou então você marca o batismo, a pessoa chega no dia do batismo, você liga para ela, e aí, vamos batizar hoje? Não, eu estava pensando bem, assim, eu não estou achando que chegou a hora ainda. Não, você não crê em Jesus? Creio, mas eu acho que não sei, eu acho que não chegou a hora. Isso é errado. A pessoa não pode, a gente tem que ensinar para a pessoa exatamente essa questão aqui do agir. Ó. Se você crê em Jesus, o que impede você de se unir a Ele? Né? Então, o agir da fé, ela começa logo lá na salvação. E nós temos que saber que, normalmente, o que bloqueia a gente para conectar a parte passiva com a parte ativa são as nossas emoções. O bloqueio, normalmente, está nas emoções. Essas pessoas que rejeitam o batismo, frequentemente são pessoas com problemas de sentimentos. Está com medo da família, tem dificuldade de tomar decisão,
por um passado difícil. Então, coisa emocional. Então, a gente tem que ajudar a pessoa. Olha, a fé, ela não pode depender da sua emoção. Se você crê, haja de acordo com o que você crê. Isso vale para tudo, né? E o dom da fé seria isso, a pessoa faz isso fácil. Ela exerce a fé fácil. E nós podemos ter, né? Esse dom da fé. Qualquer um de nós pode ter. Vamos clicar, Jéssica. Esse é a essência dos lugares altos. E só estarás em cima e não debaixo. Os lugares altos são o nosso lugar, porque este lugar alto é o lugar de Cristo. E nós estamos unidos a Ele. Nós vamos ter que ler Deuteronômio 28, de 1 a 14, para nós entendermos claramente o que significa lugares altos na Bíblia. Então nós vamos lá para Deuteronômio 28. Acho que a gente pode colocar no Data Show, Jéssica. 28, de 1 a 14. É a promessa que Deus fez para Israel se eles fossem obedientes. Eu vou ler na minha versão aqui, 28. Vou ler na minha versão aqui. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e bendito as tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e mão, e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Esse último versículo, ele dá a chave para perder as bênçãos, né? A idolatria, né? Explica por que a gente perde as bênçãos de Deus. Servir outros deuses, a idolatria. Então, não terás outros deuses diante de mim. Então, a gente tem que focar em Deus o tempo todo e não deixar nada nos substituir Deus na nossa vida. Mas voltando um pouco sobre a questão das bênçãos, pode deixar no texto bíblico, Jéssica. Vai no versículo, por exemplo, 7. Né? O que Deus está falando aí? O 7. Os inimigos que vierem contra ti vão vir por um caminho, mas vão fugir da tua presença por 7 caminhos. O que está dizendo aí? Que as pessoas virão contra você alinhadas, planejando te destruir, te fazer o mal, né? Tudo unido, né? Por um caminho, né? Eles vão vir marchando contra você, achando que são os tais que vão acabar com você, com a sua vida, mas na hora que chegar em você, o Senhor vai lutar a seu favor e vai desbaratá-los, desorientá-los, eles vão sumir da sua frente por 7 caminhos, ou seja, desunidos, desorientados, com medo, um para cá, outro para lá, um gritando para cá, outro gritando para lá.
Deus vai lutar por você. Isso é lugar alto. E a gente continuasse lendo aqui as outras bênçãos, nós veríamos que, na verdade, a linguagem aqui, ela cercou a nossa vida. Nós vamos ser benditos na hora que a gente entra, vamos ser benditos na hora que sai. Se você morar na cidade, você é bendito. Se você vai morar na roça, é bendito também. Tudo que você põe a mão é bendito. Dá certo. E assim vai. Desce até a detalhes, né? Desce até detalhes, né? Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, né? Tem a ver com comida, tem a ver com o que você faz, quer dizer, há uma série de detalhamento aqui, tem a questão de tomar emprestado, né? Você vai emprestar, não vai ficar pedindo emprestado. Isso não significa que se a gente faz um financiamento, a gente está amaldiçoado, né, irmãos? Uma coisa importante. Às vezes a gente pensa, eu estou com financiamento aí, comprei a prestação, ou peguei um dinheiro emprestado no banco. Isso não significa estar fora dessa bênção. Aqui é a ideia da escravidão da dívida, né? O que Deus está prometendo é o seguinte, você não ficará escravo e escrava de dívidas. Né? Não ficará. Haverá uma prosperidade em você que te impedirá disso. E assim vai. Isso aqui é uma descrição para Israel dos lugares altos. Nós temos isso aí mais ainda. Nós temos essa posição de governo e mais ainda. Quando a gente lê lá em Apocalipse a promessa que Jesus fez aos cristãos de Tiatira, o que Jesus falou para os cristãos de Tiatira? Autoridade sobre as nações. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Vocês vão governar junto comigo o mundo. Né? Esse é o futuro meu e seu. E aí uma coisa importante, nós temos que ter uma visão, lugar alto também é uma coisa interessante. Lugar alto, o que é um lugar alto? Eu estou num lugar alto, né? A gente fica com uma visão mais ampla, né? Você vê mais longe. Então você está num lugar alto, você está com uma visão mais longe. É aquela coisa, mas eu não tenho isso. Tem. As promessas de Deus para nós são todas dadas. Em Deus está o sim, o amém de todas as suas promessas. Já estão dadas. Por exemplo, o batismo do Espírito Santo, nós já temos. O dom de língua, nós já temos. É só a gente fazer funcionar. Mas já está dado. Lugares altos, nós já estamos. Lá em Efésios fala assim que Deus nos assentou, está no passado. O verbo está no passado. Ele nos fez, né, assentar, ou nos assentou, nos fez assentar, é passado também, nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Não é algo assim, não, Deus vai assentar vocês com Cristo nos lugares altos, não, Cristiano. Não está no futuro, não é uma promessa para o futuro, não. É passado, você já está assentado com Cristo. Você que não percebeu, mas você já está assentado com Cristo. É uma coisa interessante, por isso que estudar a Bíblia é importante, porque abre os nossos olhos, não seja isso, irmão. Você já tem autoridade na sua mão, irmã. Você já pode abrir e fechar. Você já pode requerer, você já tem dentro de você a excelência e a nobreza. A realeza já está em você. E nós precisamos ter essa noção muito clara, essa ideia muito clara, essa informação muito clara, né, de que nós já estamos assentados com Cristo. Agora, curiosamente, nós vivemos a vida de Cristo. Veja bem Jesus na terra. Era o Senhor, o Rei de Israel. Mas muitas pessoas não davam nada para ele, né? Isso aí vem de Nazaré, vem de alguma coisa boa de Nazaré, irmão Antônio? Nazaré, nada bom de Nazaré, né? O pessoal lá na Galileia, lá, dos gentios lá, não tem nada bom de lá. O que você espera de alguém de Nazaré? Marginalizado, lá misturado, não guarda a fé direito. Lá eles são. E ainda tinha isso aí, que era pior ainda, né? Ainda tem esses negócios aí. Agora vamos pensar, nós hoje. A Bíblia fala que a nossa vida está oculta em Cristo, né? O que nós somos ainda não se manifestou. As pessoas olham para você e não dão nada para você. Isso é verdade para todos nós, não dá nada para você. Isso é crente boboca. É perigoso falar isso. É um religioso, né? Não sei o que mais. É um fanático. Ou dá dinheiro para pastor, o que mais que eles falam? Enganado, fizeram lavagem cerebral nele, né? A nossa vida está oculta. Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e não viam que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e não viam isso. Nós repetimos a história de Jesus. Só que Jesus sabia quem ele era. Isso faz toda a diferença.
Nós precisamos entender isso na vida muito. A gente tem que saber quem a gente é. Nós temos que saber. Não é os outros que precisam saber quem a gente é. Não é aquele negócio, você sabe com quem você está falando? Não é isso. Nós temos que saber quem nós somos. Você tem que saber quem você é. Essa é a melhor coisa do mundo. É igual você estar com uma pessoa complicada e problemática. Uma das maiores libertações que existe na nossa vida, nos relacionamentos complicados, é quando você começa a entender que o problema está na pessoa. A pessoa vem, pá, massacra você, como diz o pastor Paulo, mastiga você, né? A gente fica mal, né? Deve ser eu que estou errada, né? Eu que estou errado. Eu preciso ainda crescer muito, eu preciso corrigir, me perdoa. Você não errou, ué. Você não pecou, ué. O problema está nele. Aí você, eu falo assim, aí você olha de cima, dá a impressão que a gente está falando de orgulho, soberba, não é isso. Aí você fica de cima da situação, você está num lugar alto. Você vê que a pessoa, ela tem um problema, ela é invejosa, ela é incoerente, ela é má, mesquinha, estulta, orgulhosa, teimosa, o que mais que a gente falaria, hein? Coisas desse tipo. E ela faz aquilo com você porque ela tem esses problemas nela. Isso não tem nada a ver com você. Aí você está na autoestima correta. Então, você olha para a pessoa de cima. O pessoal fala, né? O que vem de baixo não me atinge. É mais ou menos certo esse ditado. Se você entender ele corretamente, ele está certo. O que vem de baixo não me atinge. Quer dizer, você não está dizendo que você é melhor que aquela pessoa em si mesmo. Você está dizendo que você está numa posição superior. E é verdade. Mas isso não nos deixa soberbos, nem com o rei na barriga, nem vaidosos, nada disso. A gente simplesmente protege, nos protegemos a nós mesmos. Né? A gente está numa fortaleza. Os lugares altos é uma fortaleza para nós. E a Bíblia fala para a gente não abandonar a fortaleza. A gente tem que ficar na fortaleza do lugar alto. Vamos continuar ali. Jéssica, volta para o slide lá. Pode ir para frente. Os galardões são... o galardão, essencialmente, é as bênçãos dos lugares altos, que a gente obtém pela obediência. Então, o que nos faz estar nos lugares altos é a obediência aos mandamentos. Né? É muito importante a gente entender isso. Quer dizer, tem um mandamento de Deus. Eu obedeço o mandamento de Deus. Aquela obediência está me colocando num lugar alto. Mesmo que o mandamento me faça ficar um pouco humilhado, vamos usar essa palavra. Né? Por exemplo, se eu erro com uma pessoa, e eu reconheço meu erro diante dela e peço perdão a ela e, se possível, reparo o meu erro, parece uma humilhação. Mas isso é uma obediência ao mandamento, porque Jesus falou isso, se você errar, vai reconciliar. Quando eu estou ali pedindo perdão, humanamente falando, eu estou num processo de humilhação, mas eu estou sendo colocado num lugar alto. Mesmo, aparentemente, no nível humano, sendo humilhado, me humilhando. Mesmo quando uma pessoa nos humilha, né, a gente está fazendo uma coisa que Deus mandou. Né? Então a gente está sendo honesto no meio de desonestos. Aí os desonestos começam a zombar da gente. E vai, e zomba, e faz chacota, e piadinha, e vai por aí afora. Nós estamos sendo humilhados pelas pessoas ali, no nível humano. Mas no mundo espiritual nós estamos sendo colocados em lugares altos. Nós estamos sendo exaltados. E uma vez o pastor Erasmo falou uma coisa que eu concordo 100%. Ele falou que tudo na vida cristã é posição. Qual a posição que você está? A vida cristã é uma vida de posição. A vida cristã não, a vida como um todo. A vida como um todo. E a vida cristã também. Na verdade, uma questão só de posição. Qual a posição que você está? Qual a posição que você está? Então nós temos que estar vigiando o tempo todo. Em que posição eu estou? Em que posição eu me coloco? Porque você que se coloca na posição. Né? Então, a obediência aos mandamentos é você se colocando na posição de lugar alto. E o lugar alto vai fazer sentir o seu efeito
dentro de algum tempo. Se você está espiritualmente num lugar alto, aquela posição espiritual ela se materializa depois de algum tempo. É o que a Bíblia fala aqui. Você será exaltado, né? Começou ali Deuteronômio como? Eu te exaltarei perante todas as nações. Isso pode levar um tempinho. Aí a gente tem que ter, é uma das coisas que exercita a nossa fé, a paciência de esperar aquilo que já existe no céu, no mundo espiritual, se materializar na terra. Isso é muito importante. Nós precisamos exercitar isso, irmãos e irmãs. Oh, se eu puder chacoalhar cada um de vocês aqui, acorda nisso. Aprende a esperar. As realidades espirituais, celestiais, elas se materializam sempre, mas tem um tempo. A gente conquista primeiro, as coisas acontecem primeiro no plano espiritual, no plano celestial. Depois o céu vai comandando a terra e a coisa vai vindo a acontecer aqui na terra. É, isso mesmo. Esse é o exemplo perfeito. A história de José é o exemplo perfeito. José ali na prisão, né? Ele estava... Exatamente, lá no buraco. Isso. E lá na prisão, mesmo lá antes da prisão com Potifar, ele era um servo fiel. Né? Ele obedecia a Deus e servia bem o seu Senhor. Na prisão ele era fiel, ele era leal. Ele caiu nas graças do chefe da prisão porque ele era uma pessoa que procedia direito. Ele era um preso que fazia as coisas direito. Até que ele ficou ali o senhor da prisão, né? O chefe da prisão, né? Dos presos, né? O representante dos presos. Né? Na prisão, esquecido 2 vezes, ele já estava na posição nos lugares altos. Depois de algum tempo, materializou-se na terra. Pode ir para frente, Jéssica. Esse aí é uma série de slides, eu gastei um tempão nessa série de slides aí, eu fiquei pensando se eu colocaria ou não, eu vou colocar, nós vamos passar rápido. Eu vou fazer a relação agora entre sacrifícios e a conquista dos lugares altos. O reino de Deus é ganho por esforço, que se esforça que entram nele. Isso é um versículo da Bíblia, certo? Tá aí, esqueci, mas é um versículo da Bíblia. O reino de Deus é ganho por esforço, e os que se esforçam é que entram nele. Agora vamos lá, Jéssica. Pode clicar. Pode clicar. Esse irmão aí é o irmão Nilson. Ele está lá na foto de cima recebendo o certificado da OAB, porque ele passou na prova da OAB, então ele pode ser advogado, pode montar o seu escritório. E ele, ali embaixo lá é ele, em 1998. Clica mais uma vez aí, Jéssica. Aquela fotinha de baixo é ele em 1998. Ele era um presidiário, ele era bandido, ele era traficante de droga, assaltante. Acho que em Curitiba, se eu não me engano. E hoje ele lá em cima. Ó. Pode clicar mais uma vez. A família dele é a esposa e o filho. Ele é presbítero da Assembleia de Deus. É em Prado Velho. Prado Velho. Está esse irmão na bênção aí, né? Recuperado e tal, bem, serve a Deus, tá bem. Clica mais uma vez. Clica mais um. A mãe dele era crente. Esse é o segredo. Ele nas drogas, traficante, bandido, preso, a mãe dele não largou Jesus, orava por ele, fazia campanha, firme na fé. A mãe dele se sacrificou por ele. Ela creu naquela palavra. Aí tem toda uma história, né? Que eu não vou contar, mas toda uma história que na prisão foram evangelizar. Ele rejeitou a princípio, mas depois Deus falou com ele. Depois ele ficou um tempo meio incrédulo, mas aí Deus falou de novo e tal. Foi aquela obra que a gente sabe como é que é, né? Quando vê, ele se entregou a vida para Jesus mesmo e tal. Mas isso que aconteceu na vida dele teve que ter um sacrifício, o sacrifício da mãe. Deus não faz nada sem... Deus não opera, né, sem um sacrifício, né? Claro que o sacrifício maior é de Jesus. A mãe dele creu no sacrifício de Jesus, mas ela fez a parte dela. Pode clicar, Jéssica.
A mãe se sacrificou pelo filho. Deus ouve a voz máxima do sacrifício. Uma coisa que eu tenho aprendido. O sacrifício é a voz máxima. Quando Deus vê alguém sacrificando, essa voz, ela chega a Deus. A voz do sacrifício chega a Deus. Pode clicar. Pode clicar. Aí vem aquela pergunta, por que que aquele ímpio lá está numa posição de comando, né? E o crente não está? Uma possível resposta. Porque o ímpio fez o sacrifício para estar lá e o crente não fez. Ah, mas não é possível. É, ué. Tem ímpio que faz sacrifício. Por exemplo, para estudar e para trabalhar e para outras coisas mais. Né? Concurso, né? Ah, eu não passei, mas o outro passou. Mas o outro é ímpio, mas ele estudou mais. Então, nós precisamos entender que o sacrifício, o princípio do sacrifício, não importa se é crente ou não crente. Se o não crente fizer o sacrifício certo, Deus ouve a voz do sacrifício dele e vai recompensá-lo. Deus não faz acepção de pessoas. Pode clicar, Jéssica. Vale também por um crente e o outro não crente. Por que que um crente está bem e o outro não está bem? Clica. Porque o crente que está bem fez o sacrifício para estar bem. E o crente que não está bem não fez o sacrifício para não estar bem. Vamos lá. Isso. O trabalho é um exemplo, mas não é só o trabalho, não. É o sacrifício, a ideia do o que é o sacrifício? O sacrifício é quando você entrega a sua vida por aquilo, né? Você põe a sua vida naquilo, né? Deus, olha bem, está lá em Atos 10:34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pode clicar. Ué, não está determinado, mas a gente sabe de cor, né? E que todo aquele que faz o bem, que lhe é agradável, é aceito. Quer dizer, é um princípio muito interessante. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, ele é ímpio e tal, faz um monte de coisa errada, está nem aí para Deus, não é convertido, mas está fazendo certo, está fazendo sacrifício. Deus não faz acepção de pessoas. Fez o que é certo, vai ter recompensa. O sacrifício compra o direito a. Deus é justo, ele não pode tirar o direito de quem pagou o preço. Ah, mas eu não sacrifiquei também e quem recebeu foi o outro. Porque o sacrifício do outro foi maior que o seu. Tem tamanho de sacrifício também. Não é só fazer o sacrifício, tem o tamanho do sacrifício. Deixa essa pergunta para depois, Douglas. Como é que eu vou saber o tamanho do sacrifício que eu tenho que fazer? Tudo que você for conquistar em Deus será com base num sacrifício seu e ou de outros. Os lugares altos também. O reino de Deus é ganho por esforço, que se esforça quem entrou nele. E aí Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é um versículo muito importante. Paulo está falando, sabe qual que é o culto racional? O culto racional é o culto que faz sentido, é o culto sensato. É o culto a Deus que é um culto proveitoso. É apresentar-se em sacrifício vivo. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um culto a Deus em certo sentido. Tem que ser um sacrifício nosso. O que significa isso? Você teve que perder alguma coisa para estar aqui. O que é o sacrifício? É perder alguma coisa. Isso é sacrificar. Né? O que Davi falou? Eu não darei a Deus ofertas que não me custem nada. Né? Eu não darei a Deus sacrifícios que não me custem nada. Né? Esse é um princípio que Davi entendeu. Davi queria o campo lá, aquele campo lá daquele homem, que eu me esqueci o nome dele. Aí o homem falou, não, você é o rei, eu vou te dar de graça, você é o rei, pode ficar aqui a chave, pode ficar com esse campo, essa fazenda minha aí. Daí ele falou, põe o preço que eu vou pagar. Não aceite de graça, não. Porque aquele lugar seria um local de sacrifício. Davi ia oferecer sacrifício a Deus ali, né? O que Davi falou? Eu não darei a Deus sacrifício que não me custem nada. Para a gente estar aqui, a gente tem que ter perdido alguma coisa. E digo, mas tem valor quando você perde. Não, eu podia estar em casa descansando. Perdi o descanso de segunda noite. Então isso aqui tem valor. Mas eu podia estar fazendo uma outra coisa gostosa. Tem que ser boa, né? Porque senão não é sacrifício, né?
quando a gente troca, a gente fez o sacrifício. E é isso que Paulo está falando. A gente tem que lidar com Deus fazendo sacrifícios vivos, para que haja valor no que nós estamos fazendo. Né? Uma coisa que eu já determinei. Os cultos de segunda-feira, até o arrebatamento, nem pelo menos enquanto eu estiver vivo, não tem sossego. Vai ter toda segunda. Irmão, mas pastor, mas você vai férias? Vai ter, irmão. Vai ser Natal, vai dar no dia de Natal? Vai ter, irmão. Vai ser no dia, não sei, vai ter. Mas no seu, vai ter, irmão. Passa lá. A porta vai estar aberta ali. Apagou a luz, vai ter. Vão nas velas aí. Porque isso aí é o princípio do sacrifício. Eu entendo que, eu já percebi que Deus ama isso. Deus ama quando alguém mostra que as coisas dele valem a pena. A pessoa é capaz de pagar por aquilo, pagar no sentido de fazer o sacrifício. Lembra daquela parábola do campo, irmão Antônio? Do campo e do tesouro? O rapaz achou um tesouro no campo. O que ele fez lá? Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, ao sacrifício. Vendeu tudo que tinha e comprou o campo. A vida cristã é toda assim, a vida com Deus é toda assim. A gente tem que fazer sacrifício. Quer dizer, veja bem que ele não comprou o tesouro, porque o tesouro era impagável. Ele comprou o campo só. E é muito interessante, o sacrifício que Deus pede para a gente nunca é do tamanho da bênção que a gente recebe, é sempre muito menor. O sacrifício que ele fez para ganhar o campo, o preço do campo, era infinitamente menor do que o tesouro que estava lá. Todo o sacrifício que a gente faz para Deus é sempre muito menor do que a bênção que a gente recebe. Então, a televisão que nós estamos deixando de assistir essa noite, vamos dizer televisão, a jantinha, a internet, o descanso, sei lá mais o que a gente outras atividades, por melhores que fossem e tal, se a gente sacrificou, Deus, é como os irmãos dizem, Deus nunca vai perder no abençoar, né? Ele não vai deixar a gente receber menos do que empenhou. A história de Abel e Caim, né, tem a ver com sacrifício também. O sacrifício de Caim não foi aceito, né? Quer dizer, tem sacrifícios. Tem até uma figura interessante que Abel ofereceu animais, né? E certamente os melhores animais. E provavelmente foi muito caro para Abel dar aqueles animais, né? Foi muito difícil para Abel dar aqueles animais. Então, assim, realmente o sacrifício de Abel custou para Abel. Provavelmente, para Caim foi tranquilo dar aquelas abóboras e alfaces lá, né? Que ele ofertou para Deus, né? Talvez o resto, talvez, assim, coisas que não tivessem muito valor para ele, fosse tranquilo. Quer dizer, de alguma forma, Deus viu que o sacrifício de Caim não tinha valor, né? Não tinha valor. Ou seja, tem sacrifícios que não têm valor, né? O caso de Ananias e Safira, estou lembrando aqui, né? Foi um sacrifício sem valor. Quer dizer, a gente não pode enganar Deus, né? Sim. É porque o coração não está correto, né? Mas vamos falar do coração correto ali, né? Pode clicar, Jéssica. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o sacrifício vivo que nós ofertamos a Deus com a nossa vida, produz em nós, finalmente, tanto uma renovação de mente, como experimentar. É muito boa aquela palavra experimentar, né? Porque experimentar significa que a gente vai sentir o gosto, ver a cor, pôr a mão, ver se é áspero ou liso, sentir o cheiro. Nós vamos pegar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na mão. Né? Uma coisa muito boa isso. Uma coisa deliciosa, irmão Hélio, é você experimentar. Entende? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar. Não é só assim, ouvir dizer, está escrito na Bíblia, está escrito no livro, lá o irmão fala. Não, eu experimento.
E a Bíblia diz que nós vamos experimentar. Né? Ficou contente com o fruto do nosso trabalho. Uma coisa importante também é, a gente, como cristão, às vezes acha que a gente não pode usufruir prazeres, né? Gozar prazeres. Se Deus está te dando, irmã, usufrua muito, muito. Né? Deus está te dando, Deus está te fazendo experimentar uma coisa boa. Não fica achando que é pecado ou inadequado para um cristão, para um santo de Deus, uma santa de Deus, usufrui. Não, usufrui. Participe, tenha o gozo daquilo. É seu, Deus quer que você faça isso. É para você. Deus tem prazer nisso. Vamos para frente. Sacrifícios vivos, né? Deus não é de sacrifício de morte, sempre de sacrifício de vida. Pode clicar, Jéssica. Sacrifício de louvores. Louvar a Deus é um sacrifício. Sacrifício de uma vida consagrada a Deus, sacrifício de trabalho e dedicação, sacrifício de transformação de mente. Nós estamos fazendo um sacrifício de transformação de mente aqui. O empenho de transformação de mente. O sacrifício de servir ao irmão e ao próximo, de perseverar na fé, de evangelizar, de consolidar, de discipular, de ir atrás do irmão, da irmã, deixá-la se perder. E, finalmente, eu quero terminar com os irmãos aqui esse momento, para a gente passar para nossas discussões, sobre a última vontade de Jesus. Eu quero ligar isso com os lugares altos. Jesus, quando em Mateus 28, 18 a 20, ele falou da grande comissão, ele falou assim, olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. É muito interessante esse eis, e eis. O que significa e eis? E eis. Se vocês estiverem empenhados em evangelizar, levar as pessoas ao batismo, consolidar as pessoas na fé, discipulá-las, e o seu coração está empenhado nisso, isto vai produzir a minha companhia contínua com você. Né? E eis significa, e consequentemente, e com certeza, isto fará com que eu esteja junto com você e você junto comigo o tempo todo. Por que eu estou realçando muito isso? Porque a gente sabe que a última vontade de quem está indo, né? Normalmente a pessoa quando vai embora, né? Vai morrer, né? Ou vai viajar para muito longe, né? Você vai ficar anos sem ver ela. Normalmente as últimas palavras, as últimas coisas que ela fala são coisas assim muito importantes. São que ela escolhe a dedo o que ela vai falar, porque normalmente é o que vai mais ficar gravado com você. E Jesus escolheu isso aí. Olha, de tudo que eu falei para vocês, não se esqueçam. Evangelize, leve as pessoas ao batismo, ensine, cuide das pessoas. Isso vai fazer com que eu esteja junto com você o tempo todo. Né? Pode clicar, Jéssica. Mais uma vez. Isso dá para nós a visão. O que é a visão? É o modo da gente viver a grande comissão aqui na Sara Nossa Terra. Que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essa visão, ela se consolidou em Bogotá, na Colômbia, na década de 1990. Né? A igreja de Bogotá, que eu me esqueci o nome, uma igreja de Bogotá, que existe até hoje, uma igreja grande lá, eles consolidaram essa maneira de viver a grande comissão, e várias igrejas no Brasil adotaram isso, inclusive a Sara Nossa Terra. A gente chama ela de a visão, né? Aí tem versões da visão, mas eu vou focar a escada do êxito, que é o centro da visão, né? É o que eu estou falando. Começou, na verdade, a visão não foi em Bogotá, foi na ideia dos grupos familiares nos Estados Unidos. Década de 1970, 1980, nos Estados Unidos, começou um movimento de grupos familiares, que era, hoje a gente chama de célula, né? Naquele tempo eu chamava de grupos familiares, nos Estados Unidos, que as igrejas se reuniam em grupos caseiros ou grupos familiares. Veio para o Brasil também, isso também foi praticado, não com muita extensão, mas algumas igrejas praticavam isso.
Isso foi para a Coreia, pode clicar, Jéssica, foi para a Coreia, essa visão, na Igreja do Evangelho Pleno, que é uma igreja que existe na cidade de Seul, na Coreia do Sul. É a maior igreja evangélica do mundo, né? A Igreja do Evangelho Pleno. Ela tem mais de 1 milhão, tem 1,5 milhão de membros, uma igreja só. E o pastor Paul Yong-Choi, ele implantou a visão de grupos familiares lá e aperfeiçoou ela. E da Coreia do Sul, pode clicar, Jéssica, foi para Bogotá. Aí o pastor César Castelhanos lá deu uma nova versão. Aí veio a questão dos 12. Lá na Coreia do Sul não tinha os 12, não tinha o grupo de 12, não, né? Eles só faziam grupos familiares com um pouco mais de organização que nos Estados Unidos. Mas em Bogotá foi formalizado e de lá veio para o Brasil. E está aí em várias denominações, não é só a Sara Nossa Terra. Muitas igrejas estão com essa visão, esse modo de cumprir a grande comissão. Então é como a gente está adotando aqui na igreja, já tem desde 1999, não, que foi implantado na Sara Nossa Terra, do Brasil todo, inclusive Laros, em 1999. Tem então mais de 15 anos, né? 14 anos, né? 14 anos. Não, 16 anos, né? 16 anos. Então tem 16 anos que está se procurando viver essa visão. Pode clicar mais uma vez. O centro da visão é essa escada aí. Pode clicar, Jéssica. A pessoa está no mundo, aí a gente ganha ela para Jesus, através, por exemplo, do encontro com Deus. Aí a gente consolida ela na fé através de um telefonema, de uma visita, de um acompanhamento, até levá-la ao batismo. Na hora que a gente leva a pessoa para o batismo, ela está consolidada. Aí ela entra no processo discipulado, em que a gente passa a conviver mais com a pessoa, na forma de estudo bíblico, na forma de reuniões, na forma de convivência mesmo. E, finalmente, quando a gente sente que ela está pronta, ela é enviada. Né? Enviar significa a pessoa é liberada para fazer a sua célula e ganhar pessoas e consolidar e discipular e ficar rodando. Né? Na verdade, aquilo ali é uma escada, mas, na verdade, continua, né? Na verdade, uma forma de rede, né? Aquela pessoa que foi enviada é uma pessoa que foi ganhando o mundo, né? Então, ela vai ganhar mais pessoas, que vai ser consolidadas por ela, que ela vai discipular, que depois vai ganhar mais, e isso não tem fim. Na verdade, isso aí é o modo como o Evangelho chegou até nós. Né? Jean, você já parou para pensar como é que o Evangelho chegou até você? Chegou porque isso aí foi... Jesus ganhou os seus 12, 11, né? 11, ganhou 11. Um se desviou. Estou falando mais dos próximos, né? Claro que ganhou mais pessoas, mas vamos falar, ganhou os 11. Cada um deles ganhou alguém, que 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 ganhou o Jean. Então, o Jean vai ganhar mais alguém, que vai ganhar mais alguém, que vai ganhar mais alguém. Então, na verdade, o Evangelho são pessoas ganhando pessoas para Jesus, né? É uma forma de pirâmide, uma forma de pirâmide ou rede, né? A ideia deve ter vindo daí, né? O pessoal deve ter pegado a inspiração nas coisas de Deus, deve ser. Então, nós estamos nisso. Então, a visão, na verdade, ela não é uma coisa nova. Ela já é o que já existe no Evangelho. A pessoa põe nome novo, né? Põe um rótulo diferente, uma embalagem diferente, mas é o mesmo produto. Amém. Clica mais uma vez, Jéssica. Ah, tá. Os lugares altos são obtidos. Pode clicar mais 2 vezes. Quando a gente está discipulando e enviando, é que nós estamos vivendo plenamente nos lugares altos. Então, culto de estudo bíblico e de oração é, dentro dessa escada, discipular. Então, nós estamos sendo discipulados por Jesus, uns aos outros, nos ajudando no discipulado. Então, nós estamos já vivendo aqui nos lugares altos. Amém. Então, vamos agora para a parte de perguntas, observações. E só uma coisinha daqui a pouco, a gente vai, nós estamos fazendo um cadastro do pessoal que participa do culto de segunda-feira, com endereço, data de nascimento, né? Mandar uma cartinha no seu aniversário, coisas assim. E a gente vai precisar de foto, porque é bom ter foto, porque a gente lembra da pessoa rapidamente, né? Então, a Andriele com o Riel estão ali com a máquina, eles vão depois tirar uma foto. Não, ele tira de longe. Hã? Então. Aí, não, fica tranquilo, depois se quiser trocar, troca. A gente tira de longe, não tem problema. Não precisa ficar na parede para ter uma foto 3x4, não.
Vai ser assim, se quiser sentar e tira uma foto, depois o Riel vai lá e pega só você. Posso pôr até vocês grande assim, né? Ou Douglas tudo sentado, assim, não tem problema não. Pode ser só o rosto, não. Não, tá bom então. Respeitamos isso aí. Se você tiver uma foto em casa, mandar também para nós, por e-mail. Ou não sei se o Riel, o blog lá, ele aceita pendurar uma foto nele. Tentar colocar. E também os dados de vocês, já está lá, filho, o formulário? Vai estar lá um formulário que você, por favor, entra lá um dia no blog e preenche para nós seu nome, data de nascimento, preenche lá para nós, para a gente formar esse cadastro. Muito bem. Então, vamos sortear aqui agora também? Jéssica, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 23 pessoas. Põe 23 naquela célulazinha que eu te mostrei lá e sorteia uma pessoa. Quem? Pessoa 5. Pessoa 1, 2, 3, 4, 5. Contei de lá? Mas foi honesta pra caramba, hein? Então, 5. Um CD do Bispo Robson. Sorteado, irmã. Brinde. Sorteia mais uma pessoa. Quem? 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o Pablo, né? 12. Aqui, Pablo. Só eu tenho mais um aí. Pessoa 2. A nenhuma não vale, não vale. Eu já tenho essa revistinha em casa. Não, vamos sortear mais uma. Então tá, vamos fazer isso. É a pessoa que está do lado. Pronto, a regrinha ficou boa. Sorteia mais uma aí. Essa revista aqui é uma revista muito boa. Depois, se você quiser dar uma olhada, chama a Mensagem da Cruz. Ela tem matérias de edificação pessoal. Qual que é o número? É mesmo, Jéssica. É mesmo, não coloquei a Jéssica aí. Então agora, não, então, põe 24 lá, que aí você pode sair. Põe 25, o Rafael chegou. Vamos pôr o Rafael também, pronto. Pessoa 16. O Pablo 12, né? A Jéssica vai ser a 24, o Rafael a 25. 16, 17, 12, né? 13, 14. 15. Foi a irmã que foi 16? Não, eu comecei de cá ou de lá. Acho que de cá, né, irmã? Então a irmã que é 16. Vai ter mais, vai ter mais. Outros dias aí. Eu tenho mais revista Mensagem da Cruz, vou trazer, sortear mais. Perguntas, então, observações, complementações. Bom, Antônio. Uhum. Uhum. Acho que não, né? O que a gente entende, né? Que eu já vi outros irmãos pensarem sobre isso, a diferença entre a fé e o dom da fé. Por exemplo, a salvação é pela fé, né? Isso. Então, todo mundo que é salvo tem a fé para a salvação, porque senão ele não seria salvo. Então é como se fosse uma fé básica, uma fé normal, uma fé que todo aquele que está na igreja, que é cristão, tem, porque senão não teria sido alvo da conversão. E o dom da fé é uma potencialização dessa fé básica, essa fé que levou à salvação. É uma fé, é um poder de fé, a pessoa que passa a crer, né? Tem tanto passivo quanto ativo. Ele passa tanto a acreditar como a agir com base naquilo. Ele é uma pessoa que é capaz de, não, irmão, vai dar certo, vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos lá e tal. Você fala, mas, puxa vida, eu vou na sua fé. Não que você não tenha fé, você tem, mas você vê que a dele é maior. Você vê que a dele é uma fé, você até anima com a fé dele. A gente já conviveu com pessoas assim.
Então se entende que o dom da fé é isso, é quando a pessoa recebeu essa potencialização da fé para a salvação normal. Só um minutinho. Cristiano. O primeiro estágio seria o estético, sim, que é esse que a satisfação da vida está nas coisas estéticas, nos prazeres, no do imediato, o hedonismo, né? Aí tem um salto, que a pessoa vê que isso não lhe satisfaz. Aí tem o segundo é o ético. Um salto para o ético. Ele fala que o ético está num nível acima, que você já não se preocupa mais com os prazeres, com o estético, mas você se preocupa com o bem da sociedade um todo. Você valoriza a moral, a ética. E ele fala que um terceiro estágio, que é o da fé, que é que nem os prazeres estéticos, nem a moral ética consegue satisfazer o seu interior. Então é o salto da fé. Ele caracteriza como Abraão. É aquilo, e um exemplo que ele dá de Abraão é que o que ele fez pelo seu filho, com o seu filho, ele não era nem esteticamente bonito, nem moralmente aceito. Ele estava acima. Ele ele subjugou totalmente sua vontade e estava acima de tudo isso. Ele classifica como um cavaleiro da fé, assim, sabe? Será que Abraão e Isaac não foi o dom da fé? Quer dizer, Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaac da cinza. Está na Bíblia, né? Que Abraão, ele ia matar Isaac. Ele ia matar Isaac. Ele levantou o cutelo, né, a faca, né? Só que ele acreditava, né, a Bíblia fala que ele acreditava que, porque o holocausto, que ele oferecia um holocausto. O que é o holocausto? A vítima era não apenas morta, mas era queimada até tudo virar cinza. Não sobrava nem os ossos, até os ossos eram transformados em cinza. Então Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaac das cinzas. Será que não é um exemplo de dom de fé? Uma fé. Eu não sei se eu teria. Acho que não. Pai da fé. É. Talvez seja um exemplo do dom da fé, assim, buscando na Bíblia, né? Um minutinho. Nós falamos sobre as bênçãos de Deuteronômio, né? Eu queria perguntar, aquelas bênçãos e maldições foram específicas para os judeus, ou a gente também pode receber como gentios e cristãos? E nós concordamos que tanto para crente e não crente, depende do esforço de cada um. Então, por que Deus falou isso nas bênçãos e maldições, né? Pergunta, irmã, é uma pergunta importante, porque ela, na verdade, ela é uma pergunta dentro do estudo, né, sobre a relação entre Israel e a igreja, né? A princípio, primeiro foi para os judeus. Aquelas bênçãos são, com certeza, específicas para eles, em princípio. Na verdade, não só aquilo lá, o Velho Testamento inteirinho. O Salmo que a gente lê, a princípio, é para Israel, né? E tudo mais. Todas as profecias e tudo mais, a princípio é tudo para os judeus, né? Só que acontece o seguinte, como nós estamos numa aliança que é superior, todas as alianças de Deus, elas têm escopo, né? Quer dizer, onde é que ela abrange. Então, nós estamos na superior aliança, aliança em Cristo. A aliança em Cristo é a maior de todas as alianças. Nunca haverá uma maior que a nossa. A aliança abrâmica, especialmente a mosaica, que a gente leu lá em Deuteronômio, é a mosaica especialmente, né? A mosaica é um adendo à aliança abrâmica, né? Quer dizer, a aliança de Abraão os judeus têm a bênção de Abraão e nós também, nós cristãos também. A aliança mosaica é um adendo à aliança abrâmica, um acréscimo à aliança abrâmica. Por ser acréscimo, faz parte dela, você acrescenta nela porque faz parte dela, é afinhar. Como nós recebemos a bênção de Abraão, nós estamos recebendo a mesma, como é que eu diria, glória da aliança abrâmica, e nós estamos numa superior aliança. Tudo que é de bom na aliança mosaica tem que valer para nós. Senão ela não seria superior.
E nem seria uma forma dos gentios entrarem na aliança de Abraão. Então é por isso que a gente toma as coisas de Israel, as coisas boas de Israel, a bênção do dízimo. A gente usa o mandamento do dízimo para nós, né? Mas na verdade é um mandamento da lei. Aquelas bênçãos que a gente lê lá de Malaquias 3 é para Israel. Mas nós tomamos para nós. E nós podemos fazer isso. É o que Paulo fala de uso legítimo da lei, né? Paulo fala que a gente pode fazer um uso legítimo da lei. Paulo fez isso em alguns momentos. Ele citava um mandamento da lei de Moisés aplicado à igreja, aplicado aos cristãos. Quando ele falou assim, não se amordaça o boi que debulha a palha. Ele falou isso com respeito aos ministros do Evangelho terem o direito de serem sustentados pelo Evangelho, né? Aí ele fala assim, mas é por acaso é de bois que Deus se preocupa? Né? Esse mandamento está na lei de Moisés, Deus está preocupado com boi? Claro que não. Deus está preocupado com a gente. E ele pega essa lei, esse mandamento da lei de Moisés e aplica na igreja. Aí ele fala que a lei ela pode ser usada de modo legítimo. A lei de Moisés pode ser usada de modo legítimo. O que é esse modo legítimo? A gente, como detentores de uma aliança superior, nós podemos buscar na aliança abrâmica, que é inferior a nós, a aliança mosaica, que é inferior a nós. A abrâmica não, a abrâmica, nós estamos na abrâmica também. A mosaica é inferior a nós. Porque a mosaica, Hebreus, né? O livro de Hebreus tudo fala da comparação entre a aliança mosaica e a nossa aliança. A mosaica é inferior. Então, se as coisas boas que estão na mosaica, nós podemos lançar a mão de todas as coisas boas para nós. Vale para mim também. Então, a princípio para Israel, mas vale para nós. Se nós obedecermos, a coisa acontecerá conosco. A igreja, ela é, em certo sentido, superior a Israel. A igreja e Israel são entidades distintas, mas a igreja é superior a Israel. Por exemplo, a Bíblia fala que Israel habitará na terra, né? A igreja vai habitar na Nova Jerusalém, que é a capital, né? Vai ser a capital, grande capital. Então, o destino da igreja é mais glorioso que o destino de Israel. Nós somos, nesse sentido, superiores a Israel. Nós somos no sentido, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, nós somos superiores a Israel. Mas a intimidade de Israel com a igreja é muito grande. Muito grande. Aí vem aquela pergunta, mas como é que vai ser? E os judeus, quando se converterem, serão igreja. Então eles vão estar na posição de glória, né? Também. Agora, a segunda pergunta da irmã, né? Se Deus, ele trata a gente, quem crê e quem não crê do mesmo, com base na sua atitude, então, com a vantagem de crer, né? Basta que eu me comporte corretamente, né? Mais ou menos isso, né? Pergunta, né? E o que os irmãos e irmãs acham? É uma pergunta boa. Tem muita gente que pensa assim, né? Não precisa ser crente, eu sou correto. É igual ateu, é igual ateu. Não, hoje tem um movimento de ateus, como é que eles falam? Neo-ateu, bom ateu, né? Não, eu não creio em Deus nem em Jesus, mas eu faço tudo certinho na vida. Entendeu? Rafael? Sobre isso? Pois não. A pessoa pode ter atitudes corretas sem crer em Deus. Você fala que o fato dela não crer, em algum momento ela vai pisar na bola. Interessante. Quer dizer, a pessoa que crê tem uma vantagem, ela tem uma proteção extra de integridade. Não, tem. Não sei se pisou. Pisou? Ah, não sabia. Que pena, né? Puxa vida, não devia ter. Mas não é só o Thales que crê e pisa na bola, não. Tem mais um grupinho aí, né? Mais observações sobre isso? Esse tema é importante, essa pergunta é importante. A única vantagem que o Douglas vê é a salvação. Que já é uma enorme vantagem. Eu acho que é a diferença de quem crê em Jesus, logicamente tem uma atitude boa, né? Tem que ter uma atitude que é o que Jesus faria.
E a pessoa que tem uma atitude boa sem crer em Jesus, que a pessoa ela vai batalhar pelo futuro dela, pela vida dela, para ter umas coisas boas. E a gente, além de batalhar para ter as nossas coisas boas, uma vida boa aqui na Terra, pela salvação. Porque uma pessoa que não crê, ela pode ter uma vida maravilhosa aqui na Terra, mas não vai ser salva. Então, o objetivo principal. Uma pessoa que não está em Cristo, ela não pode ser presidente do Brasil, de verdade, para fazer o Brasil ser uma benção. Porque se ela estiver lá, a corrupção é tão forte, não vou falar presidente não, vou falar outra coisa qualquer. Ministro não sei do que lá, presidente da Petrobras, pronto. Não vai dar conta. Não vai dar conta, vai chegar lá, ele vai ser corrompido. Se ele não for corrompido diretamente, ele vai ser aliciado para ficar quieto. Então, o Cunha crê em Cristo, está falando? Ah. O fato de existir pessoas que pisam na bola, o fato de existir tênis Nike falso, não faz o Nike verdadeiro perder o valor, né? Então é isso. Né? Então, o fato de existir cristãos que pisam na bola não estraga o evangelho em nada. Né? O evangelho continua glorioso do mesmo jeito. Né? Certo? Então, vamos pensar na saúde e não na doença. O cristão verdadeiro, ele é a única pessoa que vai poder estar nas posições de comando. No futuro e desde já. Porque o que a irmã falou é muito importante. A gente, um dia vai ter tema para isso, né, para a gente estudar isso. A questão do... Qual a vantagem de ser crente? Ser cristão? Estar em Cristo. Vamos falar assim, como Paulo fala. Estar em qual a vantagem? É que em nós foi embutido uma incorruptibilidade. O reino de Deus já está em nós. Que em algum momento vai mostrar a diferença. O que eu tenho visto normalmente é o seguinte, as pessoas que não estão em Cristo, eles conseguem emular a gente até certo ponto. Ele consegue ser igual a você até certo ponto. Mas tem certas coisas que fazem a diferença. Que você resiste e ele não. Que você dá conta e ele não. Que você não se corrompe, mas ele se corrompe. Sabe aquele ditado, todo homem tem o seu preço? É inspirado nisso, né? Agora, o cristão não tem seu preço. Ah, não, se eu te der 1 bilhão, você faz tal coisa errada? Não, não faço. E 100 bilhões? Também não faço. Mas o cara que está fora de Cristo, 100 bilhões, provavelmente ele faz ele fazer. Nem vou falar em dinheiro, não é só dinheiro que faz a pessoa se mover, não. Né? Às vezes uma situação. Então, a outra coisa também, que eu queria ressaltar. O poder para fazer correto. O não cristão, ele é limitado nisso. Eu não quero dizer que a gente é melhor que os outros, tá, irmãos? Porque Cristo em nós é que é glorioso, né? A glória nossa não é nós, é Cristo, né? Mas quando a gente tem Jesus em nós, a gente consegue fazer essas coisas que os outros não fazem, não. Em termos de integridade e em termos de competência também. Até a competência faz diferença. Então, Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que o não crente fez certo, recebe a bênção pelo que fez certo. Só que ele nunca vai conseguir ser igual ao crente. O crente vai ser muito melhor que ele, em tudo. E ele nunca vai estar em lugares altos. Nunca vai estar em lugares altos, mesmo fazendo coisas certas. Passou num concurso para ser tal coisa aí, órgão público. Não crente passou porque estudou muito, é juiz de direito agora. Passou num concurso para juiz de direito, é não crente. Estudou muito, passou. O outro crente não estudou, não passou. Mas o crente tem lugares altos e ele não. Só que ele vai ser juiz de direito e o crente não. Eu acho que essa recompensa também está relacionada no o sacrifício que você faz na terra, você colhe aqui. Eu imagino assim. E o sacrifício espiritual, igual de servir a Cristo, assim, de ter um compromisso com Deus, eu acredito que é uma recompensa espiritual. No sentido seguinte, principalmente da paz de espírito, da satisfação, porque, vamos supor, eu vejo vários mártires da igreja assim, morreram igual no exílio, pobre, e não viveram, vamos colocar assim, essas bênçãos terrenas que os imperadores tiveram.
Só que eles tiveram paz, igual conta em vários testemunhos, da galera morrendo, sorrindo, feliz, cantando, que eles encontraram a verdadeira paz, a satisfação, e eles sabem que eles estão morrendo, estão passando dificuldade, mas o que está neles é maior. Eu acho que essa recompensa não tem nem. É a primeira e mais fundamental de todas. Essa paz interior, esse gozo interior. Só que os lugares altos é muito mais que isso. A mesma igreja que foi perseguida pelos leões lá no século II, foi a igreja que se tornou a senhora da Europa alguns séculos depois. Aqueles mesmos mártires que estavam sendo considerados esterco, né? Escória, né? Pelo Império Romano, foram esses cristãos desprezíveis que tomaram conta do Império Romano. A igreja tomou conta da Europa durante 1000 anos. Literalmente, a igreja dominou a Europa em tudo. E não por imposição, porque ela tinha competência. Onde estavam, quando alguém queria estudar? Onde é que tinha educação? Na Europa, depois da invasão dos bárbaros lá. Onde é que eu quero estudar? Onde é que você estuda? Só na igreja tem escola, meu cara. Só na igreja. Só na igreja tem pessoas para ensinar. E aí assim vai, e assim vai, e assim vai, assim vai. Eu estou morrendo de fome, onde tem comida? Vai no mosteiro. Os monges lá, eles trabalham. Eles cultivam a terra, eles aprenderam agricultura. Eles têm divisão do trabalho, eles têm disciplina. Lá tem pão. Lá, pode ir lá que eles vão te dar. Eu tenho uma irmã da igreja metodista e ontem eu estava conversando com ela e surgiu uma dúvida entre a gente. Aqui em Lavras tem um pastor que era da igreja dela, que tinha 2 metodistas, hoje só tem uma. A segunda foi fechada porque o pastor andou fazendo muita coisa errada e foi expulso da igreja e fechou a igreja. Aí foi abrir uma igreja para ele e continua com os mesmos erros grandes. Porém, a igreja dele, eu sei que tem muito jovem, é uma igreja assim, que tem um bom número de pessoas. Minha dúvida é o seguinte, que eu estava conversando com a minha irmã ontem. O Espírito Santo é quem convence a gente, né? Essas pessoas que vão nessa igreja, no caso desse pastor, de outras igrejas erradas, ainda é o Espírito Santo que convence? Porque o Espírito Santo sabe que ali tá no erro. O Espírito Santo ainda convence a pessoa a ir naquele lugar errado? Eu acho que eu vou contar a minha história, porque vai servir. Eu me converti em Uberlândia, foi pelo Espírito Santo. E vim para Lavras e não sabia em que igreja ficar. Eu me converti numa comunidade, na época não tinha comunidade aqui. Então eu não conhecia muitas outras igrejas. Na verdade, eu até pensei que eu ia continuar católico. Eu pensei que eu ia continuar porque o Espírito Santo ministrou para mim Jesus, não ministrou denominação. Ministrou Jesus. Então eu em Uberlândia fiquei um mês e cresci em Jesus. Bíblia e Jesus, Bíblia e Jesus. Os irmãos falavam, existe Assembleia, existe a Presbiteriana, existe não sei o quê, Batista e tal, existe a Católica e tal. Eu era católico, né? Então eu vim para lá, eu acho que eu vou continuar católico. Aí depois eu vi que não era o meu lugar e fiquei assim, Senhor, para onde que eu vou? E eu creio que Deus me levou para a igreja que eu fiquei, que é a Igreja Batista, né? A primeira Igreja Batista de Lavras. Eu fui para lá. Fiquei 10 anos lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha alguma coisa esquisita na igreja, né? Não na igreja, no pastor. Depois o pastor realmente se manifestou. Ele era adúltero e roubava os dízimos da igreja. Adúltero e ladrão. E Deus me levou para lá. E lá eu fiquei com mais ou menos uns 2, 3 anos, 83, 84, 84, uns 2 ou 3 anos eu fiquei debaixo desse ministério desse jeito. O pastor era adúltero e ladrão. Ele traía a mulher dele como uma irmã da igreja.
E estava abrindo uma papelaria com ela em Divinópolis, roubando os dízimos da igreja para isso. Para montar a papelaria lá com ela. Casado, pensa bem, todos os irmãos entenderem o grau com que a gente às vezes tem que lidar, né? E foi para lá que Deus me levou. Então, assim, como? Mas lá tinha gente muita bênção, né? Tinha um pastor que era um canelada, né? Para não falar outra coisa. Mas tinha irmãos e irmãs lá de Deus, irmãos de Deus, que me fizeram crescer. Quer dizer, como é que é isso, né? Eu concordo com o Jean. É uma coisa assim muito... É profundo isso. Eu concordo, porque... Eu sei quem é o pastor que você está falando. Ele pisa na bola mesmo, viu, gente? Vou falar um do menino aqui, não, mas ele é complicado. Talvez isso que eu vou falar possa ajudar a responder a pergunta do Jean. Quem sabe o Espírito Santo permite que pessoas de bem frequentem esses lugares para essas pessoas verem o que há de errado ali e denunciar, né? Fazer isso vir à tona e expulsar a pessoa que está falhando lá de dentro dessa igreja. De alguma forma, corretamente em Deus, orando e fazendo o que é certo, o que pode ser feito, consiga mudar a situação. Aqui na Igreja Batista realmente foi mudado por oração, na verdade não foi só eu não, mais pessoas estavam percebendo e a gente começou a orar a Deus, ficamos um tempo orando, aí Deus mesmo foi, pôs a mão, tirou e tal, mudou tudo. Veio para cá um pastor que foi uma benção, pastor Osias. Pastor Osias foi um homem de Deus, tremendo. E a irmã Dalva foi depois, né? Foi o pastor Osias, foi o pastor Vanderlei depois, né? O pastor Vanderlei veio depois. O pastor Vanderlei veio depois do pastor Osias. Não. O pastor que deu problema? Não, o pastor Vanderlei é correto. Não, o pastor Vanderlei foi correto. Ele não. Foi o primeiro pastor lá, pastor Abidiel. Pastor Abidiel. A última notícia que eu tive dele é que a mulher o largou. Ele estava na Bahia, escondido, porque tinha uma quadrilha de bandido, jurou ele de morte. Olha para você ver a história que eu ouvi. É semeadura, né? Semeou, ele deve ter feito alguma coisa errada com esses bandidos aí. Estava jurado de morte, estava escondido lá na Bahia. A mulher deixou ele e vai por aí afora, quer dizer. Mas a igreja ficou bem depois disso, né? E tal. Então, assim, não sei. Eu confesso que é complicado isso aí mesmo. Quer dizer, a impressão que me dá é o seguinte, que existe um desligamento entre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convence pessoas lá, convence. Tem um testemunho de uma irmã que se converteu no terreiro de macumba. Ela estava no terreiro de macumba, o pessoal tocando tambor lá e tal, demônio manifestando, e o Espírito Santo começou a falar com ela no terreiro de macumba, quer dizer, o Espírito Santo foi no terreiro de macumba. Estava lá, ela falou que o Espírito conversava com ela. Seu lugar não é aqui, sai daqui, Deus não tem isso para você. E ela falava, o Espírito Santo falando comigo no terreiro de macumba. A impressão que dá é que Deus ele vai atrás da gente, né? Ele quer você. Uhum.
foi ordenado, é. É. Então, assim, realmente, com ele teve muita coisa que eu aprendi, tipo assim, que eu olho como que eu aprendi tanta coisa com ele, sendo que ele é tão assim, mas É. eu tava muito próximo dele. É aquela questão do dom e caráter, né? Às vezes, caráter, ele deficiência de caráter, mas ele tem unção. Não podemos nem duvidar com relação à fé dele em Deus. Às vezes tem mesmo. A pessoa tem fé em Deus mesmo, só que tem deficiência de caráter. Mas tem fé. Tem fé para conseguir trazer o mover de Deus, tem fé para receber até um dom do Espírito Santo. O dom não é revogado, é irrevogável. Então, é aquela coisa. Então, mas por que Deus usa pessoas assim? Essa é uma pergunta profunda. E a gente vê isso muito, viu, Jean? Assim, Deus usando pessoas com deficiência de caráter, até para nos edificar. É por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? O cristão ele tem que ser, até aqui na nossa igreja, né? O pessoal da presbiteriana fala uma coisa que eu concordo bastante. Eles falam assim que nós crentes, nós temos que ter eles falam assim, confiança vigiada uns nos outros. Eu tenho confiança em você, mas eu te vigio, viu? Irmão, a confunda ele guarda. Boa. Sem fundo ele joga e vai vazar. Só para terminar essa ideia, Rafael, a ideia da confiança vigiada. É muito certo isso. O pessoal da presbiteriana que fala isso. Que nós temos que confiar uns nos outros, você é meu irmão, minha irmã, você é de Deus. Mas eu estou te vigiando, viu? Estou olhando, estou de olho em você. O que você estava fazendo aquele dia naquele lugar lá? Entendeu? Entendeu? Irmão, e aí, irmão? Será que você está... Opa, cuidado aí, ó. Facilita, não. Não é Guaraná aquele negócio. Estava meio uma espuma muito grande lá, não era Guaraná, não. Não é? Isso é interessante, que a gente tem que... É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se exortar mutuamente. Nós temos esse direito e esse dever. É claro que a gente vai fazer isso com sabedoria, não vai acusar falsamente, etc. Mas a gente tem que ajudar um ao outro. E eventualmente, eu acho que o que acontece é que muitas vezes é um defeito, é que às vezes essas pessoas se isolam muito e não é o problema de não ter cobertura. Se ele tivesse uma cobertura, casa, pastor. Você não aguenta, né, vive abrasado, casa, dá um jeito aí. Assim, tem tanta gente lá que foi obrigada a casar, porque o pastor obrigou, e o pastor não conseguiu obrigar, e aí foi... Exatamente. Exatamente. Quer dizer, parece que está faltando alguém para exortar ele. A pessoa, quando fica isolada, é um perigo. Toda pessoa que se isola é um perigo. A gente precisa ajudar o outro, irmão. Tal, né? Você não está na igreja, tem um tempão que você não vem na igreja, o que está acontecendo e tal. A gente precisa disso. Me ocorreu uma dúvida aqui agora, assim como os padres, para se tornarem padres de fato, né? Tem que passar por um seminário, por uma ordenação eclesiástica e tal. Pastor tem algum curso, algum preparatório, alguém que... Oi? Sabe por quê? Tipo, se existe toda uma preparação, como que alguém também sabe que um cara é mau caráter, safado, sem vergonha e ordena ele para pastor de uma igreja?
depois, os irmãos que não puderem esperar, fica tranquilos, viu? Tranquilos, podem ir embora, a gente tira a foto outro dia. Mas os que puderem esperar, até falei com o Andriele, com o Riel, que eles podem bater foto em conjunto, que depois no software lá a gente tira de cada um. Quem não quiser tirar foto hoje também, tudo bem, manda para nós depois anexado, ou no e-mail, ou no próprio blog. Amém, vamos orar então. Pai nosso, ensina-nos, Senhor, todas estas coisas. Nós queremos ter uma opinião bem definida a respeito destas dúvidas que temos, e nós pedimos que o Senhor nos ensine sobre isso. Pedimos que o Senhor também nos dê uma boa semana, uma semana de intimidade contigo, de experimentar os lugares altos. Nós queremos isso, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.